Salve, salve galera, mais uma sexta-feira no primeiro podcast sobre terapia do Estado do Espírito Santo, Sextou com Terapia. Meio-dia, estamos aqui hoje, eu me chamo Alexandre Ximenes, tem um método leve para que você possa trabalhar os seus transtornos, os seus traumas, a tua ansiedade e se autoconhecer. Então, mas hoje estou aqui com uma super convidada, com conhecimento vasto, e hoje o assunto é saúde mental na adolescência. Você que é adolescente, papai, mamãe, já curte, comenta e compartilha, porque ela é especializada no assunto e ela já vai se apresentar. Não vou sem mais delongas, você já me conhece, tá? O endereço vai estar aqui, pode ficar tranquilo e tranquila. Seja bem-vindo e bem-vinda. Se é a primeira vez que você está no canal, provavelmente vai ter o público da Shirley aqui. E se você enviar a tua pergunta aqui abaixo, a Shirley vai responder também, então fique à vontade, ok? Seja mais que bem-vindo e bem-vinda. Então, Shirley Coelho, seja mais que bem-vindo. Se apresenta, por favor, se apresente aí. Se por acaso existe alguém que não te conhece no Brasil, uma mulher muito comunicativa, muito expressiva, por favor, se apresente na sua câmera. Olá, Alex. Primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar, tá? Tá. Fica por sua conta ser conhecida nacionalmente, espero, né? Eu sou Shirley Coelho, né? Eu sou enfermeira de formação, analista comportamental, né? E terapeuta familiar sistêmica. Eu trabalho com adolescência há mais ou menos 8 anos em clínicas. E com saúde mental já me formaram uns 22 anos, né? Não vou falar muito para não falar da minha idade, proporcionalmente. Mas 22 anos que eu trabalho especificamente, né, com saúde mental, 15 anos na intervenções clínicas, né, vinculadas à saúde mental, inicialmente com adultos. E nos últimos 8 anos eu direcionalmente me apaixonei por estudar adolescência, por trabalhar com adolescentes. Tenho mestrado na adolescente, estou terminando meu doutorado em adolescentes, né? E todas as especializações e as atualizações em torno da adolescência. Então, hoje eu brinco que eu respiro, né, o adolescer, né? Estudo diretamente o adolescer e é meu foco de estudo principal e de intervenção principal. Eu tenho uma curiosidade, sou terapeuta sistêmico também, comportamental, atendo crianças, mas assim, só se tiver algum motivo a mais. Mas quando nós conversamos, você falou da dificuldade de terapeutas que atendam adolescentes, né? Que normalmente as pessoas não gostam. Eu falei que não tem dificuldade, mas assim, você é especializada, né? Você mergulhou no adolescente, no comportamento, e principalmente trabalhar essa ideia do comportamento do adolescente. Aconteceu alguma coisa que te levou a esse caminho? Porque você veio de Baiana, está aqui no estado do Espírito Santo atendendo, nos conhecemos na clínica, eu atendendo você também. Alguma coisa aconteceu para brilhar o teu olhar, só por curiosidade minha e do público também, sim, né, que está aqui assistindo? Às vezes eu brinco até que eu falo assim, um resgate da minha adolescência, porque foi uma fase, né? Mas não. Eu comecei a gostar de atender adolescentes, especificamente no início. Eu trabalhava, ainda sou vinculada, né, servidora pública, a pacientes que vivem com HIV/AIDS, especificamente adolescentes também. Todas as faixas etárias, mas adolescentes também. E nesse enfoque eu via muito essa questão do adolescente, das questões comportamentais, focalizada muito na sexualidade. E aí eu comecei a me interessar muito com esse comportamento, né, especificamente sexual, e vendo quantos fatores interrelacionados têm a ver unicamente com a sexualidade na adolescência. E daí eu fiz um concurso, né, especificamente para trabalhar com adultos, porque eu já trabalhava com adultos, né, no Centro de Atenção Psicossocial, né, onde eu atendia adultos e idosos. E eu fiz um concurso para continuar na unidade. Era uma unidade lá em Salvador, é um centro da Universidade Federal da Bahia, né? O segundo centro focalizado na parte de educação e assistência, né? Então, que a gente só tem um no Sul, em Salvador é o segundo no Brasil. E foi daí que eu me apaixonei por saúde mental especificamente, né? Enquanto intervenção profissional. E eu passei nesse concurso, só que não me disponibilizaram a vaga especificamente para adultos, né? E idosos, e me disponibilizaram mais próximo da minha casa. Era uma unidade que atendia infância e adolescência, né? Um centro de atenção psicossocial para infância e adolescência. E eu comecei a atender crianças e existe uma demanda muito grande no serviço, e esse é o grande olhar para atender adolescentes.
A gente via isso muito, como a minha experiência prévia atendendo adultos, né? Que vinham da unidade de infância e adolescência, e aí eu atendia durante muito tempo adultos, eu via a necessidade de poder contribuir com a unidade. Então eu comecei a fazer acolhimentos, fazer algumas intervenções, e foi daí que veio todo o meu direcionamento, né? E aí nesse período eu fiz um mestrado na área de adolescente, hoje terminando doutorado na área de saúde do adolescente. E por que não só a saúde mental, e sim a amplitude da saúde comportamental? Porque elas estão interrelacionadas, né? Eu ainda vejo a saúde mental muito focalizado na condição do transtorno e da doença, do adoecimento, do processo. E a gente vê que o comportamento ele está interrelacionado a vários fatores ambientais, e por isso a terapia sistêmica também, né? Interligado. É tudo totalmente interligado. E daí eu comecei a atender autismo, né, nessa unidade, especificamente os adolescentes, esquizofrenia, que é uma área também na adolescência que é muito pouco falada, né? E outros transtornos também associados, condições de sofrimento psíquico. Então, nessa unidade, a gente brincava que chegavam as questões, falava assim, adolescente, eu atendia, né? Já direcionava. Assim como questões também vinculadas à família, né? Por isso a terapia familiar. Porque você não desassocia o adolescente enquanto relação, né? Entre aspas, de proteção jurídica e social, a família. E a gente sabe que os grandes elos, né, que estão interrelacionados à questão que envolve também algumas condições de sofrimento psíquico na adolescência, tem relação com família também, todo o contexto amplo, né, da família. E aí lá eu atendia muito família, tinha grupo de família, né, grupo de adolescentes, grupos terapêuticos. E aí, desse caminhar, né, fiquei lá por um período de 6 anos, mas aí eu entrei no doutorado em São Paulo. E eu tive que ir para São Paulo e eu não consegui, pela especificidade do atender o adolescente, não tinha como ser atendido só unicamente no contexto online, né? Eu atendia muita tentativa de suicídios, então eu via a seriedade do atender, e aí eu resolvi não ficar mais na unidade, pedir exoneração, né? E resolvi montar uma coisa própria, que foi quando eu tive, né, o projeto de montar uma clínica direcionada à saúde comportamental do adolescente, que é o principal da minha vida profissional hoje. Você tem na Bahia e atende eu tenho Vitória Espírito Santo, Sim. Eu sou uma baixaba, você sabe. Eu sou uma baixaba. Exatamente. Perfeito. E uma pergunta já, quais são, assim, a gente pudesse falar, se pudesse não, você pode, né? Quais são os indicadores, eu analisando um adolescente, da saúde mental desse adolescente, desse adola? Tá. Hoje a gente vê, eu falo muito isso com eles, a gente for comparar, por exemplo, o adolescer da década de 80, década de 90, ela é muito diferente pela sociedade atual, né? Então você tem gatilhos divergentes, né, em todas as relações, desde a relação com a família, né, as fragilidades que engloba também a relação familiar, todo o processo que engloba, né, até a emancipação feminina, né, a mãe que hoje trabalha muito mais, né, as fragilidades das relações enquanto casal ou enquanto família mesmo. Você tem as relações sociais extremamente frágeis, né? A gente tem a internet, né, enquanto campo vasto para despertar gatilhos. A gente tem também a questão da sexualidade, então uma condição sexual muito mais abordada do que no passado. A gente já tinha isso, mas isso era aquela coisa que ficava, como a gente falava, entre aspas, muito dentro do armário ali. As pessoas não falavam sobre isso, né? Apesar da gente saber que existe, e sempre existiu durante a vida, né, toda, enquanto o homem existe. E isso tudo, no contexto mais amplo, mostra fragilidades que se fala da complexidade do adolescer, que eu não acho que é complexo, né? Eu acho que, na verdade, são processos de transformações, mas com vínculos frágeis, nos contextos mais amplos. E esse é o grande diferencial do adolescer, né? Tá, você tá me dizendo, então, que, na tua visão do comportamento, o que é frágil são os vínculos, por exemplo, o vínculo, a teoria do apego, os vínculos familiares. Isso. As raízes. As raízes, uma das questões, que está muito em torno também do contexto familiar. Se a gente for avaliar, fala muito, por exemplo, da exposição de telas, né? Converso isso muito com família atendendo. Só que existe a tela porque existe a ausência, né? Todo excesso conota uma ausência, né? Existe tela por quê? Porque existe uma ausência. Fantástico. Isso aí é muito, muito importante frisar, né? Exatamente. Eu gosto muito de uma frase, né? Todo excesso conota uma ausência, né? Toda compulsão conota uma ausência, né? E a gente vê isso muito claro, né? Essa semana atendendo um adolescente mesmo, ele foi para uma festa e ele tem uma relação social muito frágil. Ele vive muito dentro do quarto, em isolamento, naquele meio ali, usando telas, usando jogos, né? E o que eu conversei com ele? Ele teve a
oportunidade de ir para uma festa, e aí eu brinquei com ele e falei assim, se você tivesse essa oportunidade de ir para essa festa sempre, você preferia estar no quarto jogando ou você preferia estar na festa? Ele disse, Shirley, sem dúvida, eu gostaria de estar na festa. Então, esse é o grande ponto, porque a gente tem um contexto social também que se modificou muito nos últimos anos, né? Então, você tem relações de medo, violência, os pais muito mais abusos, exatamente. Você tem os pais muito mais no sentido protetor para proteger socialmente. E aí, onde o menino vai? Ele vai para um local onde ele está protegido, o quarto, né? E somado a isso, só que ele não tem uma oportunidade maior, que é o adolescer, que é descobrir socialmente, que é estímulos cognitivos, essa descoberta dopaminérgica de prazer, de autopertencimento, né? De ter espelhos positivos. E aí faz ele se retrair, ele vai para uma zona mais frágil que existe, que é justamente a internet, onde você tem um campo sem controle, que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa oportunista, né? A gente fala muito sobre isso. Você vê até no exemplo a Baleia Azul, na época que foi tão falada, né? Sim. A Baleia Azul, o que eles faziam, né? Eles buscavam adolescentes e jovens com estratégias pela postagem que ele fazia, pela foto que ele colocava, ou seja, frágeis emocionalmente, com algum contexto. Já buscavam já em cima daqueles... O adolescente com contexto já fragilizado. Fragilizados, exatamente. E aí o que a gente percebia? Que é justamente nisso. Então a internet, por ser um espaço muito frágil, ela traz esse olhar justamente para quê? Para você encontrar adolescentes que têm um suporte, né, emocional, social. Melhor, da mesma forma que você tem aquele adolescente que ele está se sentindo sozinho, ele está sem suporte familiar, sem suporte social. E aí o que acontece? Ele acha na internet, né? O que ele busca nos pareamentos, nos espelhos, e é onde ele vai, né? E esse é o grande contexto que a gente vê hoje, que não é o estímulo de tela, especificamente, é as ausências, né? São as relações de amores frágeis, os afetos muito frágeis, né? Por isso que na terapia é tão importante, porque às vezes os pais falam assim, por que ele fala com você e não fala comigo? Né? Acho que você deve ter, com bastante, certeza, muito. Isso, ouviu isso alguma vez na sua... E por que isso? Porque é num espaço que tem uma escuta horizontal mesmo, aquilo que muito bem você falou, sobre não ter pré-julgamentos, né? Sobre construir junto, sobre construção, né? Sobre fatores de proteção, mas estar ali, dando aquele suporte, sobre dar uma significância para aquilo que ele está buscando, mas não sem... Porque existe também, e a gente vê isso muito em família, aquela coisa dos pais quererem que o filho seja como ele é, né? Isso aí acontece muito, né? Isso. É o que a gente chama de ideal do eu, né? Eu sou aqui, eu tenho meu filho tem que ser médico como eu sou, tem que ser perfeito como eu não sou, porque ele não é perfeito. Exatamente. E ele fica projetando, né, no filho aquela frustração que ele tem e acaba não tendo um vínculo, não confiando, não conversando, porque é muito fácil abrir a internet e aqui a gente não está julgando, nem... Nós estamos aqui esclarecendo, porque realmente é muito mais fácil você deixar o adolescente na internet. Só que eu sempre falo, quando você entrega um telefone para uma criança, você está entregando uma arma para ela. Sim. Porque não tem limite. E o que eu tenho visto, Shirley, muito é o seguinte: adolescentes enfurnados em computador e internet, e a dopamina dele altamente ou inteiramente nesse computador, nessa internet. Ele não tem a dopamina porque ele não quer sair, ele não quer jogar bola, ele não quer ter uma reação, uma relação real. Quando você conversa com alguns adolescentes, é nítido, ou crianças na internet, parece uma pessoa. Quando ela para na sua frente, no consultório, é outra. Exatamente. Porque ela não desenvolveu essa capacidade de comunicar-se, porque atrás da tela é uma coisa, e o pior, tem uma pesquisa que saiu há pouco tempo, Internet Game Desordem, que descreve que a mesma alteração cognitiva no cérebro de um adolescente, de um adicto, que acontece, quer dizer, a diminuição cognitiva, a falta de criatividade de um adicto, um viciado em drogas, é a mesma alteração de um viciado em internet. Exatamente. É porque é o mesmo sistema. Exatamente. É dopamina, quero mais, e ele não tem outra via de escape para aquela dopamina. Ele não vai jogar uma bola, ele não vai fazer um jiu-jitsu, ele não vai ter um momento com o pai na praia, ter um momento para montar um quebra-cabeça com o papai, com a mamãe, porque afinal de contas tem que chegar. E assim, eu tava conversando coincidentemente, antes de vir para cá, e
na academia, mais cedo, e uns amigos falaram, um amigo falou, cara, as pessoas estão achando que casamento e ter filho é brincadeira. Exatamente. Aí ele até citou um livro fantástico do Bauman, né? Relacionamentos Líquidos. Sim. E a gente estava conversando ali, foi interessante, porque ele já é casado, mas não tem filhos ainda, mas ele, sim, percebe-se que ele leva o casamento muito, muito a sério, né? Que é o Irã, tem um grande amigo. Então, às vezes, eu acho que, sinceramente, tem muita gente que a ficha não caiu ainda. E só vai cair quando ele perdeu o controle total do filho, quando aconteceu uma baleia azul, foi na época que os adolescentes se cortavam, não foi essa época, Chile? Sim, estimulavam, faziam metas, metas, isso, até exaustão emocional, exato. Aí não cumpria, tinha que cortar, cortava o braço. Exatamente, fazia metas, exato. Não, vários casos, né, só para relembrar. Isso. Então, assim, é muito interessante a gente trazer isso até para esclarecer, até para a gente... porque ao mesmo tempo também tem muitos pais que passeiam, que estão... Eu como sobrinha, que tenho agora, sou um titio novo, eu sou apaixonada, assim, a gente brinca com ela o tempo inteiro, a gente tá ali dando um carinho. E como é bom estar com a criança, né? Como é bom estar ali criando. E ao mesmo tempo nós sabemos que o papel da mãe, do pai é muito diferente do que do tio, do que... Mas... é uma responsabilidade. Então, é interessante que você falou, né? Que o adolescer não é adultecer. Não. O adolescer vai adultecer ou adoecer se o adolescente não for bem formado. Isso você está me falando. Exatamente. É exatamente. Isso? Perfeito. Isso mesmo. A gente sabe que tem 3 sistemas, não é só para os pais e os adolescentes que estão aí ouvindo. A gente sabe que tem 3 sistemas que são a base estrutural do adolescer, né? Que é o sistema de recompensa, o cérebro social e o sistema metabólico, né? A parte metabólica que está exacerbada, né? E aí, é claro, os pais já percebem isso. Muda totalmente a questão física do corpo, né? Tudo muda. A hiperatividade de querer sair, né? Conhecer pessoas. Então, aquela coisa tudo para mais, né? Mudando o corpo, alongando, tudo mudando, né? E a gente tem o que você falou muito bem da dopamina, que é o sistema de recompensa, né? Que a gente vê isso muito claro. E essa comparação é muito óbvia, que é justamente o que a gente fala quando o paciente faz uso da droga, né? Nesse olhar. Então, ele desperta esse sistema de recompensa, produz dopamina da sensação de prazer e pertencimento. Sim. Qual é a lógica do adolescer, especificamente pela maturação do pré-frontal? É ele querer repetir aquele ato, que é o que acontece na dependência, né? Então, você descobre prazer, você descobre sensação de pertencimento, de empoderamento, e você quer fazer o quê? Isso é bom, né? É uma sensação boa, a gente sabe que é uma sensação boa, eu quero fazer isso sempre. É diferente, a mesma coisa quando eu faço aquilo e não desperto isso. Eu não vou repetir. Isso acontece, isso é clássico no adolescente, né? Isso é clássico no adolescente. O que é que a gente fala muito para os pais? Promova a oportunidade de despertar isso positivamente. Perfeito. Não só na internet. Porque ali ele está produzindo, né? A novela agora mostrou, até numa novela que eu estava assistindo, mostrou sobre isso. É muito difícil você dizer não quando aquilo te dá prazer, né? Em qualquer contexto humano. Isso é humano, isso não tem... Recompensa imediata, né? É, total. E aí você está falando de uma pessoa que está em processo de desenvolvimento. Então, como é que eu vou dizer para ele que ele já tem esse sistema de recompensa ativado, dopamina, se aquilo ali é ruim? Eu tenho que dar alternativas, né? Toda que grandes estudiosos que trabalham sobre pacientes que usem de drogas, né? Tem dependências, o que ele fala? É substituição de prazer. Né? Sim, e não existe outra linha trocar recompensa, né? Para trocar recompensa, perfeito, exatamente. A gente tem que trocar recompensa, né? Eu tenho uma experiência de uma menina muito clara que eu falei isso para a mãe muito sobre isso. Ela tinha uma gincana na escola, ela tem uma dificuldade na escola, que é uma outra questão que a gente vivencia muito, que é o bullying, né? E a gente sabe que o agressor também sofre, porque existe uma desconstrução muito grande socialmente, falando sempre só de quem é agredido, mas quem agride também sofre, né? A agressão é reprodução de modelo. Sempre. A gente não pode normalizar a agressão e dizer que o agredido também não deve ser escutado. Porque a gente socialmente faz isso, né? Isso é muito macro. Mas a gente tem que olhar também para aquele menino que faz bullying, né? Os pais do menino que está fazendo bullying, ele também tem que perceber esse menino porque ele está fazendo aquilo. E a escola também, a nível escolar principalmente, porque isso existe. Porque normalmente se direciona para quem vivencia o bullying, né? Existe um fator de proteção maior. E se esquece, às vezes, do outro olhar. A gente vê isso muito em mídia. Casos extremos, né, de pessoas que por uma condição extrema vai lá, entra. E essa menina foi um exemplo disso. A gente fez essa substituição de prazer. Ela não queria ir para gincana porque ela vivencia bullying na escola, então ela tem uma dificuldade de interação com os colegas muito difícil. E ela simplesmente, eu fiz isso, eu falei, esse teste, né, vou tentar ver, você me diz depois o que você achou. O que você achou, você me fala. Mas vamos ver só como é. Se você não gostou, a gente tenta
ver isso de outra forma. E a mãe dela me mandou um áudio, um dos áudios até muito lindo, ela gritando, falando, mãe, tá maravilhoso, mãe. Eu amei, que massa, eu tô gostando demais daqui, mãe. E ela gritava e a mãe me encaminhou. A chance dela repetir isso é muito grande. Esse é o grande olhar. É o exemplo do menino que eu falei anteriormente. O que não pode é entender que o espaço do quarto é um espaço de proteção. Esse é o grande ponto. Tá? Esse é o grande ponto. Por que o quarto? Eu faço perguntas aos pais. Quais alternativas que você dá? Ah, mas ele não quer ir. Construa alternativas, que é o que a gente faz também na terapia, construa alternativas. E eles acreditam, né, e às vezes a gente vê isso muito, que aquele espaço ali é um espaço de proteção, e não é. Ele está ali, né, vivenciando vários terrenos frágeis dentro da internet, e, consequentemente, produzindo dopaminas, né, se espelhando com outros colegas, né, a gente vê isso muito na mutilação, exemplo, né, é evidente que a mutilação é só uma amostra do que já é vivenciado, porque a gente fala assim, não, ele sempre viu alguém se mutilar, mas por que se mutila? Porque existe algo que leva à mutilação, né? Esse é o grande olhar. Então, a gente não pode normalizar, não dizendo direcionado à família. Você falou um pouco de ter filhos, né? E isso aí eu estou especificando família enquanto gerar um homem e uma mulher, né? No sentido de sexo, né? De poder gerar um filho. A gente não nasce com a capacidade de ser mãe e pai. Se alguém aprendeu isso, aprendeu? Não. A gente só gera um filho, né? A gente só faz gerar. O processo de aprender a ser pai e mãe é construtivo, porque você leva com você várias bagagens de você lá atrás. E se você na terapia não trabalhar isso, você vai reproduzir isso para quem? Né? Para quem está mais perto, né? Para o filho, marido, esposa. Exatamente, é o que a gente atende em terapia de família. Né? E é interessante você falar sobre o córtex pré-frontal do adolescente. Sim. Córtex pré-frontal. Porque o que é o córtex? Vamos lá, né? O córtex pré-frontal é o lado, é a parte da racionalidade. E às vezes a gente fala assim com o adolescente: você precisa falar ou saber o que você vai ser. O córtex pré-frontal do adolescente, ele se forma com 25 anos. Aí a sociedade, nós queremos impor para o adolescente ou transferindo para ele uma ideia de que ele tem que crescer, ele tem que ser um adulto, ele não, olha só, não é formado. Então ele precisa ser formado, precisa ter um desenvolvimento da personalidade, da identidade, ele saber quem é, para realmente ele saber aquilo que ele quer fazer. Porque não adianta você chegar, antigamente, né? Ou tinha que fazer concurso, ou você tinha que trabalhar, ter lá seu emprego, ou passar na prova do Banco Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Tinha que ser um dos três, né? Mas assim, é interessante trazer isso, né? E você trouxe uma reflexão muito interessante, muito, muito bacana. Porque, de fato, né? Quem sofre o bullying, sofreu realmente, ele tá ali. E o agressor, normalmente a sociedade olha com um olhar, né, somente punitivo. E de fato ele agrediu, precisa se entender que ele não pode ficar realmente agredindo a criança, né? Ele não pode ficar cometendo aquele bullying. Mas é interessante porque me trouxe uma reflexão, uma frase que aquela dinâmica, né? O oprimido vira o opressor, né? Sim. Normalmente algo aconteceu ali, ninguém vai agredir ninguém à toa. Um adolescente não vai sair cometendo bullying, se cortando à toa. Alguma coisa aconteceu. E grande parte desse aconteceu tá dentro de casa. Ou se ele não tem casa, tá fora. Seria isso? Só pra gente... Também, né? Também, porque comportamento é tão amplo, né? Mas é nesse olhar mesmo. É aquela coisa de Mandela, né? Porque a mesma capacidade que você tem de odiar, você tem de amar, né? Então, na mesma relação contrária também. Toda vez que eu falo sempre assim, isso é uma coisa que eu aprendi muito na prática e na vida mesmo, né? A gente tem uma culpabilização muito direcionada só a quem faz, né? A gente vê a internet, né, como medida punitiva punindo, né, em qualquer contexto mais amplo. Só que a gente tem que olhar que o ódio, a violência, seria a violência, né, inerente ao homem. Então, assim, a violência, o ódio, seja qualquer contexto que for, é reflexo de algo, né? Uma vez eu assistindo
uma palestra, né? Eu sei que isso vai, eu queria muito quem está ouvindo refletir muito, porque é o que a gente trabalha para ter uma sociedade melhor, né? Para ter um contexto de sociedade melhor. Uma vez eu vi uma fala, assistindo uma palestra de bioética, né? No contexto jurídico, né? No contexto da saúde, e eu vi uma frase de uma promotora que foi o que eu vejo claramente trabalhando com adolescentes e fazendo comparativo entre serviço público e privado também. Né, hoje que eu tenho a oportunidade também de estar em serviço privado para vivenciar, porque eu fui essencialmente SUS muito tempo na minha vida, eu vi uma frase de uma promotora que ela disse: no dia que você conhecer, tá, gente, vou abrir entre aspas, a história do ladrão, você tem pena dele. Concordo plenamente. Esse é o olhar. Quando a gente atende saúde pública na adolescência, a gente diz que vínculos de proteção esses meninos têm? Que modelos eles aprenderam a ser? Aí você vai dizer, não, mas eu fui assim e tive isso. Não é vivências iguais. A gente sabe, comportamento não é igual. E esse é o grande ponto. Agora, é evidente que a lógica é o fator punitivo. Mas quando a gente atende saúde pública e quando a gente atende adolescência na saúde pública, especificamente, eu estou falando mais pelas desvinculações que a gente sabe que existe, infelizmente, nas condições socioeconômicas, né? E que é uma pena porque todo mundo merecia ter a dignidade de viver como todo mundo, mas infelizmente a gente não pode falar de outra forma. A gente vê isso muito claro. A gente, como profissional, se sente impotente às vezes de falar quais vínculos de proteção você constrói. Porque os vínculos básicos de proteção são frágeis. Mas não são frágeis só economicamente falando, são frágeis em histórias. Emocionalmente, história. Como é que eu cuido de alguém se ninguém nunca me cuidou? Então você acaba tendo que trabalhar o vínculo ou esse vínculo adolescente para mudar essa história. Exatamente. Ou acompanhando para mudar reparando o comportamento, vendo Exatamente. o que ele está repetindo, o que faltou, a ausência. Exatamente. Esses processos de traumatizações, talvez. Sim, claro. Sim. É interessante demais. As fragilidades da família também. Eu sempre falo. Falando de terapia sistêmica familiar, quando você atende criança e adolescente, você está atendendo a família inteira. Sim. Não dá para, não vou atender a criança. Não existe. Não. Primeiro que a mãe vai querer informação, o pai também. Sim. E você, é claro que, como você falou, aquela criança não está tendo aquele comportamento, pode ter alguma, claro, disfunção, algum transtorno que vai ser descoberto ali. Mas, em grande parte, precisa se investigar também a família. Por isso a importância da terapia sistêmica familiar, do comportamento, né, como ele age. Você falou algo muito importante, né? Isso é usado em adulto também. Como que eu mudo um vício, uma compulsão, um mau hábito? Exatamente. Mudando a recompensa. Não, vou mudar. Não, se não mudar a recompensa, se não tiver outra dopamina, não vai parar. Ele não muda. Você sabe disso. Sim. Ele vai ficar ali, você batendo, fazendo. Não, tem que mudar a recompensa. Ele tem que enxergar outro tipo de recompensa. Então não vai mudar. Então vai ficar naquele ciclo repetitivo, naquele padrão. E vai ficar a sociedade, né, como disse Foucault, no seu livro, fugiu agora a memória, Foucault é um livro bem fantástico, é mais do direito, mas os psicanalistas amam também. Foucault ele vem falando sobre essa sociedade punitiva, que às vezes não é observado, né, e trazendo para a prática. É importante a gente criar mecanismos de recompensas diferentes, de dopamina, mas ao mesmo tempo, hoje está bem complexo isso, né, o Shirley, porque assim, antigamente na minha época eu podia ir pra rua, eu podia jogar bolinha de gude, eu podia soltar pipa, eu jogava bola na rua e voltava para casa tranquilo. A gente discutia antigamente, ia para casa do amigo jantar. Hoje não tem mais isso. Hoje é pedofilia, hoje é violência na rua. Então assim, ao mesmo tempo que o pai precisa gerar essa dopamina, ele precisa estar junto. Então, eu entendo, assim, eu entendo, mas existe uma complexidade aí também. Agora também não se pode fugir da responsabilidade própria também de estar ali com... E a gente sabe que nós estamos numa nação, num país, onde a mãe, o pai, ele sai às vezes 6, 5 horas da manhã, não vê o filho, vai voltar, vai chegar em casa às 19 horas, às 20 horas. E a gente vê adolescentes mais que nunca precocemente ficando grávidas, no estado de gravidez, e às vezes até por algum maior de idade, às vezes meninas menores. Então assim,
Nós vivenciamos um ambiente, acredito que, não sei se você concorda, Sheila, mas meio hostil para o adolescente hoje. Sim. Então a culpa não é do adolescente, né? Entre Não, aspas, isso não, dos estigmas, mas Sim, é sim. perfeitamente. É nesse olhar, não é dos estereótipos que fala do aborrecer, né? Que a gente Sim. vê, não. É, se você entende a complexidade que não é o adolescer, a complexidade é a sociedade. Nas fragilidades sociais do mundo contemporâneo. Nas relações que se tem da mãe que hoje tem que criar só, né? Da mãe que tem que trabalhar para suprir também uma demanda econômica em casa. Perfeito. É para as famílias que são frágeis, né? Em todas as relações. Na relação da própria escola, né? Dos contextos que se reproduzem dentro da escola e fragiliza a escola também enquanto ambiente. Na relação do bullying, né? Aquele menino que vencia relações frágeis vai reproduzir no espaço dentro da escola. Na relação do medo da violência. Né? Que você não pode levar o menino para sair, para brincar do lado de fora. Eu fui da geração que a gente jogava baleado, né? Chamava baleado Sim. lá na Bahia, não sei se aqui Não, é baleado, assim. o que é isso aí, gente? Esse. Baleado. Baleado é o cara tomou um tiro? Que negócio é esse? Misericórdia. Ai, meu Deus, a gente fazer. Carteado, Baleado é jogar bola, né? A gente uma joga e outro pega, entendeu? Queimada. Cultura. A beleza que o Brasil tem das como se a diversidade. Culturas. Amo demais, amo. E você não pode deixar disso, porque eu fui de uma geração que eu ficava até na rua até 11 da noite brincando, né, com meus amigos, isso no adolescer, né? A gente tinha uma vivência muito maior. E aí, qual alternativas eu tenho que dar para ele justamente para o proteger socialmente da violência, mas não deixar também que ele se restrinja ao quarto, porque o espaço de casa a gente já viu que não é só um espaço de proteção, né? Como se imaginava antes. Né? A gente tinha muito isso. Então, o que eu tenho que dar? Criar alternativas com meu filho mesmo. E, inclusive, de vários espaços. Isso de região para região, porque você tem vivências diferentes. Claro. De uma pessoa que está no interior, de uma pessoa que está na capital. Então, você tem isso. Mas o que a gente até percebe... Até no Espírito Santo, aqui mesmo, em Vitória. Até em Vitória, exatamente. No Espírito Santo, exatamente. E o que você não pode levar em consideração, e aí é um grande olhar, é dizer que é o adolescente. Né? Como a gente ouve até às vezes dos pais, dos responsáveis falar assim, esse menino é um problema. Não é ele. É que contextos ele está inserido. Eu acabei de ouvir aqui de uma pessoa, nem falar quem falou, tá sentada ali, mas volta pro papo. Ela tá sentada. Ela tá sentada. É bom que ela tá me escutando. Brincadeira. Ela tá só de butuca. Ela tá só me olhando. Eu vi que na hora que a gente falou, ela olhou assim. Mas nesse contexto nessa mesmo. complexidade toda, né? Nessa diversidade, Shirley, você assim... E você que tem uma clínica na Bahia e agora tem no Espírito Santo. Você vê a diferença. Sim, com certeza tem uma diferença gritante. Sim, a gente veio falando, conversando até no carro. Sim. Da diferença até da violência, né? Se a gente for falando, como que é diferente. Sim. Na tua opinião, o espaço terapêutico, o suporte terapêutico na adolescência é importante? Fundamental. Não existe... aí eu vou falar não sendo terapeuta, tá? Vou falar eu como estudiosa. Não existe adolescência sem terapia. No contexto atual da vida. Hoje não existe. Hoje, para mim, se você me disser assim, o que eu vivencio, o que eu vejo para um bem-estar e para uma melhor competência emocional, social, no adolescente, né? Nesse processo de desenvolvimento aí do córtex pré-frontal e todo esse processo para se tornar um adulto mais saudável, né? E você muito bem falou dos gatilhos que o adulto traz, né? De vivências da infância e adolescência. Eu acho que isso deve começar lá. Nos processos de transformação biopsicossocial e espiritual. Sim. Eu acho que é importante. A terapia também ela vem como elo de ajuda mesmo para o contexto da família, e a gente ouve muito, eu não sei lidar com isso, né? Os responsáveis falam, eu não sei lidar com isso, eu não consigo lidar com isso, porque também tem vivências frágeis, isso é a sociedade atual, né? Dessa complexidade que a gente tanto está abordando aqui. E para poder ser um suporte mesmo de apoio, de significância, né, desenvolvimento, para trazer olhares, né, para dar alternativas também, para que ele construa junto esses processos, para entender como é que eu falo muito uma coisa assim, como é que você vai dizer para um adolescente que quem deve me proteger não me protege, se ele não tem esse entendimento? Né? Como é que você vai dizer que se socialmente existe uma construção de proteção? E aí ele sai da infância e entende que proteção é essa. Né? Que eu nunca tive, né? Que eu nunca tive. E aí ele vai buscar proteção onde? Nas vias mais fáceis. Ele vai buscar prazer aonde? E aí para quem está vendo, você vê os indicadores hoje do Brasil especificamente. Né? Porque a gente, quando está distante, né? Isso eu tenho
graças a Deus, consegui dar essa significância à minha profissão e à minha vida profissional, e de sempre olhar, não aquela coisa, me colocar no lugar do outro. Eu nunca vou me colocar no lugar do outro, porque o lugar é dele. Eu nunca vou falar da minha história em relação à história dele. Mas entender como é que, naquele contexto, somar a ele, né? Somar, contribuir. Eu falo que na adolescência a gente dá, às vezes, esse dedinho para sustentar, que é o mais frágil, para te ajudar nesse caminhar. Porque existe tantas fragilidades em torno dessa complexidade do adolescer, que você entende que como é que ele volta para um espaço, às vezes, que não é de proteção. Mas é o único espaço que ele tem. Aí, se você for conhecer outras realidades fora do Brasil, você vai ver outros contextos. Né? Então, a gente não pode também dizer, e eu milito muito nessa questão de falar, e a gente até brincou antes, né, do adolescente, por isso, porque quando você enxerga ele, nessa complexidade que o mundo é, especificamente o Brasil, e a gente está falando, né, do Brasil, você entende por que vivenciam isso. Né? O sofrimento que dá do entendimento, eu falo sempre assim, que até 10 anos você tem vias de proteção, entre aspas, que cognitivamente não são compreensíveis às vezes, né? E são memórias do inconsciente, sim, vivências, traumas, né, vivenciados. Você vai para a adolescência e você percebe isso aqui. Você percebe como isso aqui é. E às vezes reações que a gente não precisa dizer como adultos do que isso aqui é. Né? Então a gente não tem um lugar que é tão fácil para criar ninguém hoje em dia, no sentido, vou usar o termo entre aspas, né, de educar alguém é tão fácil, por causa que o que você traz, a violência, né, as relações frágeis, os amores líquidos que escorregam, né, que escorrem pelas mãos, e que não é culpado, né, não são culpados. Não são histórias, é o que eu vivenciei também. Isso vira uma cascata, né? Isso vira uma... Você pode ver, quando você escuta, e eu trabalho muito isso com eles, de ver a história dos familiares lá atrás. Também, né? Para que eles entendam também que não é sobre eles. Mas existe, sim, histórias também frágeis dos meus pais, né? Da minha família, e que às vezes é uma reprodução de modelo. Né? A gente só dá o que tem, né? A gente só dá o que tem. A gente dá aquilo que a gente aprendeu, né? Com certeza. E é o que nos preenche, né? Reaprender e não... isso aí. Como eu vou preencher esse córtex aqui? Né? Como eu vou preencher isso aqui com coisas que geram bem-estar? Se eu não tiver bem-estar. Né? Esse é o grande olhar que a gente tem que refletir. E nós, enquanto profissionais de saúde, né, ter eu vejo muito quando fala assim, protocolos. Que protocolos? Eu queria entender protocolos. Qual né? protocolo? Qual é o protocolo? Né? Eu vou lhe ensinar a fazer isso, como se cada indivíduo reage diferente de acordo com a vivência, né? Então a gente tem que entender muito isso e escutar. Eu acho que o brilhantismo é construir juntos. Esse é o brilhantismo. Entendeu? É construir junto. Cada indivíduo ele tem uma história diferente, uma vivência diferente. E o adolescente fala muito, muito sobre isso. Né? Agora não é fácil porque tem todas umas questões, né, em torno disso. A questão jurídica, a maioria, né, a questão de ser menor, né, especificamente para até 18 anos. Né? Então a gente tem questões que nos entravam, né, também, questões que são frágeis. Mas a gente luta e acredita que construindo junto com quem está ali pode dar certo. Você falou algo fantástico, né? Construindo junto, né? Construindo no modelo sócio-psicossocial, família, terapia, adolescente, o Adola, eu gosto de chamar de Adola. Chamava... Adola é uma maneira que a gente chama no projeto, né? Adola pelo adolescente ou pelo nome. Na verdade, eu gosto de chamar a pessoa pelo nome, né? Eu também, tenho essa sempre. Característica minha, assim, bem marcante. Sim. E assim, Shirley, você me falou de várias questões, mas eu sei que você pode, por exemplo, para nossa audiência que é qualificada, que é família, sim. que é adolescente, eu pelo menos, eu queria que você poderia dar algumas dicas, por exemplo, se o pai e a mãe, além da terapia, você pode falar no final, assim, algumas dicas para que esse processo comece, pelo menos. Sim. Algumas coisas, o que você poderia passar, assim, para o pai e a mãe que está assistindo agora, ou essa criança é criada pela avó, pela tia, em Maruípe eu vejo muito isso, que adolescente que vem de fora porque tem dificuldade e o pai e a mãe não conseguem ter o convívio, aí a tia assume aqui. Então, seja quem for que está assistindo, o que você indicaria para começar?
Uma coisa tão fácil, barata, não tem custo nenhum, né? Não precisa, eu falo muito isso para os pais, para os responsáveis. Uma coisa tão simples que é nosso dom, né? Enquanto ser humano, algumas pessoas que têm algumas dificuldades e que nascem também, né? Com essa dificuldade. Mas tem uma coisa que a gente tem muito forte, que é primordial, que é a presença. E somado a isso, qualquer tipo de comunicação, seja verbal ou não verbal. O que a gente... Uma boa comunicação. É uma boa comunicação. Uma boa comunicação, exatamente, pelo amor de Deus. Uma boa comunicação. Exatamente. É porque eu falo porque a gente vai ter contextos diferentes. Mas às vezes tem um abraço, tem um olhar, tem um aperto de mão, né? Eu vi um estudo agora falando que a gente já previa que teria que ser sobre o toque. Como mais positivo para melhoras de ansiedade, depressão e outras questões de sofrimento, vamos dizer assim, porque libera substâncias positivas. O toque. O tocar, o abraço. Não tocar, entendi. O aperto de mão, né? O sensorial mesmo, a estimulação neurosensorial. E às vezes a gente tem ausências disso, né? As pessoas, elas se distanciaram muito por cada um no seu quadrado, como a gente fala assim, cada pessoa, às vezes, por exemplo, uma vez eu ouvi muito de um adolescente uma coisa tão simples, o que é tão simples, e isso a gente fala, que ele falou assim, Sheila, eu só queria que ela sentasse e conversasse. É muito, muito forte isso. Eu só queria que ele olhasse no meu olho, né? Somente. Me abraçasse. Ele disse que ela fez faculdade, e aí começou a trabalhar, e tinha uma jornada de trabalho longa, né? E ela passou a não falar mais, assim, não conversar, ela chegava cansada e ia dormir. E ele estava na fase da descoberta, né, da questão desse processo construtivo, de desenvolvimento, e tinha questões próprias dele que ele queria conversar para não ter a escuta. Ele não fazia terapia na época. E esse menino tentou suicídio, né, e foi uma fala muito forte, porque ela não percebia. Ela não percebia. Ela disse, Sheila, eu achava que ele estava no quarto e ele estava bem. E aí ele começou a se mutilar, e da mutilação veio a tentativa. E foi quando ela buscou o serviço, né? E aí o que é que eu falo sempre? Conversem. Utilize qualquer boa comunicação mesmo. Esteja presente. Esteja ali para escutar. Eu vi uma frase uma vez de uma professora, ela falou, primeiro resolve, depois escuta e depois define. Mas para de culpabilizar. Né? Para de sempre olhar como foi culpado, porque, como muito bem você falou, é um processo construtivo. Qualquer processo de desenvolvimento vai ter medos, vai ter tédio, vai ter anseios, vai ter irritabilidade, porque é um processo de construção. Né? A gente não pode dizer que ele vai acordar e ser assim. E isso vai dar medos, e a gente vê que são medos e são anseios que fazem parte do contexto. Por isso o comportamento, né? Até a descoberta sexual é algo. Né? Até a questão da sexualidade é algo tão forte na menina, no menino, né? Nas questões hoje tão faladas. Então, assim, conversem, estejam ali, né? Façam presença. Não acha que porque está no quarto está tudo bem. Mostre que pode estar ali. Dê confiança, né? Essa relação tão importante de confiança. Que é uma coisa que a gente vê muito ausente nos últimos tempos, porque se mudou muito essa configuração da família em torno disso. Por quê? Por necessidade, ok. Mas também se direcionou, né, a outras coisas, como via. Né? Eu estava no aeroporto um dia e vi um pai falando assim, sai desse celular, menino. E aí ele tirou o celular da mão dele e guardou, e ele continuou fazendo o quê? No celular. Nada, fez nada. Eles não fizeram nada, só parou. Entende? Então, é o que eu falo para os pais e para os responsáveis, para os adolescentes, assim, é um processo de descoberta que é viável para todo mundo, né? Que todo mundo passa. No mundo de hoje é mais difícil ainda, gente. A gente não tem como não diminuir isso. Porque é um mundo de violência, onde existe uma propagação de ódio muito maior, onde a gente tem tecnologia. Cancelamento, uma autoafirmação, né? As pessoas querem se autoafirmar, né? Prejudicando o outro, né? É um mundo onde tem estereótipos e padrões que tem que ser pré-estabelecido de normatizações, seja ela espiritual, seja ela religiosa, né? Seja ela de orientação, identidades, né? E é sobre você, não é sobre ninguém, é sobre você, né? Isso é o mais importante, né? Mas segura, calma, fica aí que agora
Nosso momento. Tá bom. Nossa patrocinadora, o presente aí, quem vai receber, quem são os dois presenteados? Ó, Gabriel e Matheus, meus Balitas, sobrinhos. Boa, Adolescentes. Barata e Balitas. A Balitas fica em Taboazeiro, do lado do SESI. A nossa patrocinadora, parceria que Com deu certeza certo. eles vão adorar. Parceria que deu certo. Olha só você chegar em Taboazeiro, em Maruípe, e perguntar onde fica Balitas. Todo mundo sabe onde fica Balitas. Uma equipe qualificada. E você vai encontrar roupas para crianças e adolescentes. E também roupas aquela roupa para ficar em casa e também para ir para formatura. Então, Balitas, nossa parceira, patrocinadora, obrigado, porque se nós estamos aqui trabalhando é por, claro, primeiramente Deus, é o nosso um suor também, mas nossa patrocinadora e o nosso grande Eduardo, grande Baruque aqui no estúdio fantástico aqui, esse estúdio que e nós estamos sendo muito elogiados pelo estúdio. Então, é o Baruque aí, segue aí, Eduardo. Como que é? O Eduardo vai colocar aqui, Baruque. Como que é? Fala aí. Eduardo Baruque, se você quer gravar, fazer lançamento, vídeo. A Shirley, gostou do estúdio? Como que é? Fantástico, né? Muito bonito. Fantástico. Muito bonito. Então, se você quer. E outra coisa, se você quer fazer uma parceria com a gente no Sextou com Terapia, entre em contato. Tá, é claro que a gente vai conversar para ver se está alinhado a conversa ali com o programa também, com a programação. E nós temos a nossa parceria, uma parceria a longo prazo, a recompensa a médio e longo prazo. E sim, é importante porque desde a rádio a Balitas nos acompanha e abençoa esse programa, porque a nossa missão aqui é desmistificar a terapia. Sim. É levar essa mensagem. É como você falou, um olho no olho com seu filho. Exato. A gente chama algumas pessoas vão chamar de V0, né? Quando eu olho verdadeiramente no olho do meu filho, né? E a loja Balitas, coincidentemente, é do adolescente, né? A gente está conversando sobre isso. Sim. E crianças também. Então, quando eu olho no olho da criança, do adolescente, porque você pode estar presente e não estar presente. Estar presente é não estar no telefone, é estar olhando no olho. Quando você olha no olho, passando amor, você vai passar aquela ausência daquele adolescente, daquela criança, vai ser preenchida. Toque na bochecha, um beijo, um abraço, um colo seguro, um apego seguro. Um apego seguro, na teoria do apego, por exemplo, vai criar uma criança e vai desenvolver comportamentos saudáveis, comportamentos de uma criança criativa, cognitiva, uma criança que é livre, mas que entende que tem limite. Então, liberdade, limite e proteção. É muito importante a gente entender isso. Eu dou liberdade, eu ensino, é claro que ele vai ter as tarefas, mas é muito importante abraçar o colo. Então, você já viu que você pode compartilhar, curtir, comentar, porque esse podcast está sensacional. É um podcast melhor que o outro, eu não tenho nem o que falar. Shirley, eu sei que você pode. Eu queria que você deixasse isso, se você não tem algo, se você não trouxe, mas eu queria que você deixasse uma mensagem assim, aquela mensagem final para ficar no coração da família, no coração do nosso público que é maravilhoso, que está te assistindo e que vai voltar. Quando estiver na Bahia, quando voltar, vamos falar de mais assuntos, temos temas aí para tratar. Muitos. Mas eu queria que você deixasse aquela contribuição, assim, aquela... Eu sei que tem muita coisa para você falar aí, mas é aquela contribuição para que as pessoas possam levar para a vida. E é claro, depois você já aproveita, já deixa seu contato, deixa como, eu quero contratar, quero entrar em contato com a Shirley, o que eu faço. Já aproveita e já faz essa dobradinha aí. Tá. Primeiro agradecer a Balitas, né? Claro, sempre. Gabriel e Matheus vai gostar muito, com certeza. Importantíssimo, né? Esse apoio, né? Agradecer também Alex, né, é um espaço muito importante aqui, né, para a gente debater temas tão importantes, né, socialmente, falando, para ajudar as pessoas. Eu acho que esse é o enfoque principal, né, eu acho que terapia... Agradecer a Lê que indicou, que falou sobre você, né? Agradecer a Lê, exatamente. Agradecer a Lê, né, que ela falou de mim, né, ela falou sobre, um pouco sobre a minha história enquanto adolescente, né, saúde do adolescente, e a gente também teve a oportunidade de se conhecer, né, claro. Na clínica.
Eu acho que espaços sempre são válidos, né? Qualquer troca que exista é válida, né? Isso é o mais importante. Eu acho que tudo que propaga informação, conhecimento, para o bem, né? Para o bem-estar é válido, né? Eu sou professora, né? Então, assim como você, né? Então, eu falo sempre isso. Esse é o poder transformador que a educação traz, né? Para a vida de qualquer pessoa, e a gente sabe a saúde está encasadinha com a educação, né? Não se separam. Se eu fosse falar aí eu vou falar para os familiares, né, e para os adolescentes, são processos construtivos juntos. Estejam juntos, né? Entenda que todo mundo está aprendendo nesse processo mesmo, né? São vivências de aprendizado, né? Os responsáveis, os pais, eles têm histórias também, né? E são frágeis também nessa relação, porque estão em processos construtivos. E o adolescente também está nesse processo. Mas o mais importante é entender que naquele momento ele precisa do primordial, que é saber que existe alguém ali, né? Saber que tem alguém que está segurando a minha mão, que tem alguém ali presente. Escute, né? Dessa autonomia supervisionada, e a gente fala de autonomia supervisionada, não tem jeito, eles sabem disso que eu falo, autonomia supervisionada, tá? Porque a gente sabe que também, né, tem que ter essa autonomia também supervisionada, porque são menores, né, tem responsáveis e tem questões que estão em processo de maturação, e a gente sabe da dopamina, né, dos prazeres que tem muitas coisas, a gente trabalha por isso a questão, né, de algumas questões que são prazerosas, mas geram risco, se fosse assim na vida, né? Então a gente também tem que lembrar disso, né? Por isso a autonomia supervisionada. Mas o mais importante é presença, né? Eu acho que o mundo é afeto, é ligação, né? É o que me liga a você. É o que me faz entender que existe ali todo o processo de sofrimento, e nós também fazemos terapia, né? Enquanto profissionais, nós entendemos que em qualquer contexto que há dúvida, há medo, há insegurança, há tristeza, a presença é o primordial, né? Isso já é comprovado cientificamente. Você avalia quando você está triste, quando você está sofrido, quando você está em dúvida, existe alguém ali. Aquilo ali muda no contexto maior. Isso é a grande beleza da terapia, né? Eu acho fantástico quando o adolescente fala assim, que dia vai ser de novo? Eu falo, ai meu Deus, está ganhando, né? Isso, ou seja, ele fala assim, que dia mesmo, Chile? Semana que vem a gente vem que horas, né? E às vezes eu estou aqui, estou em Salvador, ele fala assim, você vem que eu ando? Pronto, estou ganhando, sabe? E a gente também não pode esquecer, apesar da gente não ter falado muito, mas a gente vai ter outro momento, né, de contextos específicos do adolescer, mas o mais importante de tudo, é que todo ser humano ele é único, seja em que contexto ele for, né? A gente fala da neurodiversidade da adolescência, né? Da diversidade humana. Então, o mais importante, mas ser adolescente é ser adolescente, né? Então, é descobrir, é preencher, né? É completar isso aqui com coisas boas, é saber que estou ali. Se a gente colher qualquer história, a gente vai ver que existe faltas, ausências, né? E o que a gente quer é afeto, é olhar no olho, né? É tocar, é sentir que estar ali. É ter que ter limites, porque eles têm que entender que existem responsabilidades, né? E tem que entender que existem contextos e consequências daquilo, né? Eu, como analista do comportamento, sei, né? Existem consequências sobre aquilo, só que entender por quê. Eu falo sempre, uma coisa importantíssima, para a gente fechar mesmo. Todo sim e todo não na adolescência tem que ser justificado. Esse é o grande fato. Você não pode dar sim e não sem justificativa, porque senão não há compreensão sobre isso. Então o diálogo, a comunicação, a presença vai fazer isso, né? Eu quando adolescente, lembrava muito isso. Meu pai dizia não, mas ele dizia por que não. Ele não dizia não unicamente o não, sem o diálogo, sem a conversa. Então, sim ou não tem que ser justificado. Estejam juntos, façam coisas juntos. Tire 2 horas do seu tempo à noite, mas sente na cama com ele e pergunte como foi seu dia. Oh, que coisa simples, não precisa de dinheiro para isso, né? Como foi seu dia, como foi a escola, como que você está? Eu estou aqui para o que você precisar. Você sabe que você pode contar comigo. Fale da sua vida também, que você tem que trabalhar, às vezes precisa, porque qual a importância do trabalho para eles, né? Mas não fique ausente, né? Justificando, às vezes, também porque trabalha muito, porque tem uma jornada longa, né? Porque a gente tem que priorizar e a gente acha tempo para tudo quando aquilo é importante. Não tem jeito, né? Então, presença. Abra a porta do quarto, dê uma boa noite, sente na cama, converse um pouco. Tire seu final de semana de um pouquinho para fazer alguma coisa junto em algum lugar, seja onde você estiver, numa praça, numa praia, no shopping. Não posso. Eles falam muito isso, mas eu não tenho condição de levar. Tem coisas que são de graça, né? Parques são de graças, espaços são de graças. Sentem, conversem, sinta presença. Isso é a fórmula.
né? A gente percebe isso muito claro no abraço no final da terapia. Como abraçar para eles são importantes, né? Como eles estão pedindo presença, né? Como eles estão pedindo afeto, estão pedindo ligação com algo. E conversem. É a fórmula mais simples, isso não requer dinheiro, isso não requer custo. Estejam presentes dentro do contexto socioeconômico que você pode dar, mas não pode ser ausente, né? Que aí alguém vai preencher isso de alguma forma. E se alguém quer te procurar? Se alguém me procurar, eu me desbravei desde o ano passado, né, a construir um projeto próprio, né, que é a clínica, uma única... Na verdade, se alguém quer te procurar, não, se alguém quer entrar em contato, né, o seu endereço do Instagram, tá. Eu resolvi montar o projeto meu, né, e eu fico muito feliz de saber que essa clínica é a única do Brasil direcionada à saúde comportamental do adolescente, né, não sei no mundo, ainda não explorei, mas ela é a única direcionada à saúde comportamental, né, do adolescente. É um projeto que é o meu momento crucial para ser feito, de toda a história, todo estudo, toda a pesquisa, tudo que eu construí até agora em torno do adolescer. E aí eu comecei em Salvador, por ser baiana, né, e minha história toda começou lá, e aí lá em Salvador, né, eu atendo, eu fico me clonando, né, Salvador e Vitória. Lá em Salvador eu atendo no Salvador Trade Center, telefone de contato, DDD 71 99243 7666, tô boa de memória. E vim para Vitória, né, por um contexto pessoal, inicialmente, e me apaixonei pela cidade, né, me apaixonei pelas pessoas, pelo acolhimento que eu tive, por tudo, e vi uma necessidade de trazer o projeto para aqui, e como eu falei, por que não trazer, né, e aí desde setembro do ano passado eu trouxe esse projeto para aqui, encontrei pessoas, né, que abraçaram também comigo, e aqui aqui em Vitória, a gente atende ainda, né, lá no Affinity Work, né, ali na Enseada do Suá, ali no térreo, na sala 6, e o telefone de contato, o WhatsApp, né, todos são WhatsApp, 27 98161 4706, e meu Instagram e Facebook é Saúde do Adolescente, né, @saúde do adolescente. Sensacional, você pode curtir, comentar, compartilhar. Shirley, muito obrigado pela disponibilidade de passar esse conteúdo tão rico para a nossa audiência. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei que vão ter outros momentos. Se você quer saber mais sobre a adolescência, escreva aqui abaixo, né, enquanto nós estamos falando. Eu quero agradecer a Shirley. O meu contato vai estar aqui abaixo, tá? Se você quer entrar em contato, quer fazer terapia, se você quer participar do treinamento, hibernação do relacionamento interior, toda quarta-feira, 19h30, manda mensagem aqui no Instagram. O telefone vai estar aqui abaixo também. Eu queria agradecer e eu queria, assim, que você assistisse, mandasse no grupo da família, compartilhasse esse conteúdo tão rico que nós conversamos aqui. Eu queria que você colocasse em prática, abraçasse mais, enxergasse mais, olhasse mais e verdadeiramente esteja presente. Porque um dia, talvez, quando você se for, o que as pessoas vão lembrar? Será que vai ser só do trabalho? Ou vai ser da tua presença, do teu abraço, do teu acolhimento? Eu espero que sinceramente seja o teu acolhimento, o teu abraço. E se ainda não é, você pode começar uma nova jornada. Eu quero te desejar um forte abraço, agradecer a Shirley mais uma vez. Alexandre Ximenes aqui, mais um Sextou com Terapia. Que assunto sensacional. Cada sexta-feira um assunto diferente, diversificado, intenso e profundo. Então, compartilha, curte, comenta. E mais uma vez, se você deseja fazer uma parceria, está conosco, deixe sua mensagem e até a próxima sexta-feira com muita terapia. Meio-dia, hein, pessoal? Marca o sininho aqui abaixo.